O Alter Rebbe estava nos explicando a grandeza da elevação espiritual que a alma obtém justamente nesse mundo físico. Ou, paradoxalmente, ela conquista isso quando está num mundo onde a divindade se encontra oculta, onde a espiritualidade não está revelada, a divindade não está explícita, e justamente aqui é que a alma conquista esse nível mais elevado de grandeza espiritual. Como os sábios nossos dizem, o Alter Rebbe nos explicou o que eles falam na Ética dos Pais, que é mais bela, 1 hora de tchuvá e boas ações, de retorno a Deus, de boas ações aqui nesse mundo, isso é mais belo do que toda a existência no mundo vindouro, porque no mundo vindouro as almas captam, entre aspas, apenas um reflexo da Shekhinah, da presença divina, enquanto que aqui, nesse mundo, através da tchuvá, das boas ações, conforme diz o Zohar, a alma se unifica com o corpo do rei, por assim chamar, ou seja, com a própria essência da divindade. Continua elaborando esse assunto, o Alter Rebbe nos pergunta: porém, temos que entender como e por que é tão elevada a tchuvá, que a alma, o retorno a Deus, que a alma incorporada que realiza nesse mundo, ou as boas ações que ela executa aqui nesse mundo. Por quê? Como e por que isso é tão elevado e produz um efeito tão grandioso? Conforme nós mencionamos, que isso, e apenas isso, é capaz de vincular a alma à própria essência divina, mais do que tudo que ela obtém no plano espiritual, no Jardim do Éden, no paraíso celestial. Então, nos diz o Alter Rebbe aqui, Hineu al Yedei Beit Bechinot. Isso ocorre, ele vai explicar isso extensamente, mas aqui ele nos antecipa, nos adianta, numa linguagem, fazendo uso de exemplos, analogia. Isso ocorre através de dois aspectos. Bemidbar Sinai, o deserto do Sinai, metaforicamente chamando, o primeiro aspecto, o Be'ohel Moed, e a tenda da revelação, que é como ele chama o segundo aspecto. Na realidade, isso vem em sequência ao início desse discurso racídico. Nós não estamos vendo aqui na íntegra todo o discurso racídico, mas esse discurso foi pronunciado se referindo ao versículo de abertura do 4º livro da Torá, o livro de Números, que começa com o versículo nos falando: Vaidaber Hashem el Moshe, que Deus falou com Moshe, onde? Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai, Be'ohel Moed, na tenda da revelação, que era o tabernáculo, o primeiro santuário erguido pelos judeus ainda no deserto. E aqui, de uma forma mística, cabalística, o Alter Rebbe vai nos explicar que existem 2 níveis de revelação divina. Assim como a Torá nos descreve que Deus falou com Moshe, mas de uma forma mais profunda e extensa, isso se refere à revelação divina para o ser humano, que isso pode ocorrer em 2 níveis. Ou no deserto do Sinai, nós vamos ver mais tarde o que significa, ou o que simboliza esse deserto do Sinai, ou na tenda da revelação. No sentido literal, a tenda da revelação estava montada no deserto do Sinai, mas aqui, de forma mística, o Alter Rebbe separa isso em 2 níveis, dizendo que faz alusão a 2 categorias distintas. Uma é chamada, e nós já vamos ver porquê, de deserto do Sinai, e a outra tenda da revelação. Que isso são os níveis onde ocorre essa revelação divina, assim como ocorreu para Moshe Rabbeinu, para Moshe, o nosso mestre. Isso também indica para cada um de nós, já que Moshe era o líder espiritual, era a alma matriz de todos nós, isso indica também 2 níveis gerais de serviço a Deus. Deserto do Sinai, e a tenda da revelação. E na realidade ele vai nos relacionar isso com os 2 assuntos mencionados pelos nossos sábios na Ética dos Pais: Tchuvá, que significa arrependimento, retorno a Deus, e Masim Tovim, e boas ações aqui nesse mundo. Boas ações são as mitzvot, prática de boas ações, ajudar o próximo, etc.
que ambas as coisas, seja a tshuva, arrependimento, retorno, como também as boas ações, são elas que trazem essa grande elevação para a alma, que nós falamos isso que vincula a alma à própria essência divina. Então, para entender a elevação espiritual causada, provocada por esses aspectos, então ele nos diz, ele vai explicar, primeiramente, o que significa Midbar. Tradução literal é deserto, não é? Essa revelação divina que ocorre no deserto, mas ele vai nos dar a conotação mais profunda e mística por trás desse conceito. Nos diz, Bechinat Midbar, o Mashkatuv, Midbarech Nave, Milashon Dibur, começa nos observando o Alter Rebbe, que a palavra Midbar, em hebraico, a tradução literal de Midbar, de fato é deserto, mas na Torá as palavras estão escritas sem pontinhos, que são as vogais. Então a mesma palavra Midbar pode ser lida de outra forma. Medaber. Medaber significa aquele que está falando. Ou seja, o conceito de Midbar evoca não só o sentido literal, a tradução literal que é deserto, mas isso de uma forma ou de outra no aspecto místico, já que são as mesmas letras, a mesma composição, inclusive na mesma ordem, as letras se encontram. Então isso faz alusão também a Medaber, a fala, falar, dizer. Ele nos diz qual o significado disso, que Hinei Dvar Hashem Zugilui Shekhinah. É sabido que a palavra de Deus indica a revelação da Shekhinah, da presença divina. Assim como palavra, o ser humano, quando ele quer se expressar, quando ele quer se revelar para o outro, ele faz uso da palavra. A palavra é um meio de revelação, da pessoa expressar aquilo que ela tem dentro de si, no seu pensamento, nos seus sentimentos, externar isso, colocar para fora, trazendo, revelando isso para outros. Da mesma maneira, de forma metafórica, quando nós falamos de revelação divina, nós dizemos que essa revelação ocorre através da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, seria uma forma de Deus se revelar para o mundo, para as criaturas. Então, em outros termos, o conceito de Midbar, não apenas deserto, mas também palavra, fazendo alusão à palavra de Deus, é uma forma de revelação divina, aquilo que nós chamamos de Gilui Shekhinah, revelação de Deus. וכשמתלבשת, כי הנה דבר השם זו גילוי שכינה, וכשמתלבשת בבריאה יצירה עשייה, נקראת מדבר. Por isso, de fato, está escrito que Basará Ma'amarot Nivra Olam, Deus criou o mundo através de 10 pronunciamentos, através da fala divina. Isso significa que houve uma revelação divina, uma revelação da energia divina para dar existência, para possibilitar a criação de todo o universo. E essa criação, ela ocorre, por assim dizer e por assim chamar, através da palavra divina. Nós sabemos que no caso do ser humano, a palavra expressa, externa o que a pessoa pensa, mas ela não é capaz de externar tudo que está no nosso pensamento ou no nosso sentimento. Às vezes o sentimento é tão forte, tão intenso, que a pessoa fica boca aberta, não tem palavras para expressar isso. Então as palavras de fato são uma forma de revelação, mas ao mesmo tempo elas também são limitativas, não é? A essência daquilo que está no pensamento, na ideia da pessoa, ou aquilo que está nos seus sentimentos e emoções, isso não dá para externar em palavras. Por quê? Porque as palavras também limitam. Tomando isso como analogia apenas, então já que nós estamos falando, entre aspas, da palavra de Deus como forma de revelação divina para dar existência, para criar o mundo, o universo, porém na Kabbalah se explica que quando essa energia foi descendendo de nível após nível, depois que ela saiu do nível mais elevado, chamado Atzilut, o campo de emanação, para os mundos inferiores, ainda são mundos espirituais, Briá, Yetzirah, Asiá, aquilo que é trazido na Kabbalah e traduzindo literalmente, o mundo, o campo, a dimensão da criação, da formação, da ação, enfim. Então essa luz expressa, entre aspas, nessa palavra divina, ela vai diminuindo, vai se condensando, vai se ocultando, vai se limitando.
Então ele nos diz, quando ela desce para os níveis inferiores, essa, entre aspas, palavra divina que expressa a energia criativa de Deus, então ela se torna, em hebraico, como nós falamos, são as mesmas letras, apenas com uma leitura diferente, o medaber, aquele que fala, de repente aqui se transforma em midbar, em deserto. Deserto é o vazio, etc., como nos dizendo que quando essa energia divina vai descendo e vai se camuflando e vai se ocultando e vai se condensando, etc., quando chega nos planos inferiores, então aquilo que originalmente era fala é revelação, não é? É a forma de externar, revelar, mas depois de todas as condensações, tzimtzumim, etc., isso acaba chegando, se transformando no deserto, que em hebraico é a mesma raiz, medaber e midbar, ou seja, aqui no plano espiritual essa revelação já não é perceptível, e o que a gente sente aqui no plano inferior e terrestre? Um deserto espiritual, um vazio espiritual, uma falta e ausência total de revelação divina. E o que acontece, e por isso isso é chamado de deserto, o nosso mundo inferior, o nosso mundo terrestre e material é chamado de deserto espiritual. De acordo com o que é descrito na Kabbalah, que na ausência de revelação divina, isso dá abertura, isso possibilita que as chamadas forças externas, que o lado do mal tome corpo, se manifeste, se revele, aquilo que é chamado na literatura cabalística das chamadas cascas, em vez de ficar em evidência o fruto interior, a essência, o que acaba predominando, prevalecendo é a crosta grossa, é aquilo que é casca, que não é o objetivo. A casca ela esconde, ela oculta o que é o principal, mas o mesmo ocorre no nosso plano físico e terrestre, onde as cascas acabam predominando, ou chamado o lado contrário, o lado oposto ao da Kedushá, da santidade. Linaku, lekabel, hayut mimena, elas acabam tomando corpo, acabam se manifestando, tomando conta do pedaço, por assim dizer, é o que acaba predominando e prevalecendo aqui nesse mundo físico e terrestre, que ao invés da palavra divina revelada, com toda a ocultação, com toda a condensação, acaba se tornando um deserto espiritual, onde a divindade não é perceptível, onde não se capta a revelação divina. Então ele nos diz, esse processo, onde esse deserto, entre aspas, vai surgindo, nos níveis inferiores, como nós falamos. Nos níveis elevados, lá a divindade ainda está revelada de forma explícita. Então lá não há lugar para essa escuridão, para esse encobrimento, para as forças negativas ou do mal, para as cascas, não é? Porém, nos planos inferiores, conforme vai diminuindo a revelação da luz divina, então, proporcionalmente a isso, no vácuo, no vazio de revelação divina, no meio desse deserto, acabam surgindo todas essas consequências, todas essas forças negativas vão aparecendo. Por isso ele nos diz, Velachen kasher diburo itbarach yored leolamot. Por isso, quando a palavra divina ela desce para os planos inferiores. A palavra divina, como nós falamos, expressa o conceito da energia divina que se revela. Né? Mas quando ela baixa para os níveis inferiores, então isso acaba abrindo campo para as forças negativas, forças do mal, para as chamadas klipot, cascas, se manifestarem na ausência da revelação divina. Então aquilo que originalmente era palavra de Deus, e palavra de Deus significa revelação de Deus, aquilo, em vez de medaber, palavra de Deus, se torna midbar, deserto, não é? Ou seja, surge esse vazio, essa ausência de revelação. Tudo isso ele está nos trazendo para explicar, enfatizar também, continuar nos explicando o conceito da descida, mas que essa descida, mundo físico, terrestre, a ausência de revelação divina, o deserto espiritual, mas justamente nesse campo, é algo assim surpreendente, paradoxal,
Exatamente nesse campo, e somente nesse campo, no meio desse deserto espiritual, é que a alma pode obter a elevação maior, vinculando-se de forma intensa à própria essência do Rei, à própria essência de Deus, o que no campo espiritual ela não obteria.